Bom, bem-vindos ao meu canal de novo, galera. E hoje a gente vai estar falando do segundo capítulo do livro A Sociedade do Cansaço. Como no vídeo anterior eu falei do primeiro, dessa vez a gente vai estar falando do segundo. E o nome do segundo capítulo é Além da Sociedade Disciplinar. No caso, eu fiz até uma colinha aqui, então vocês vão ver eu olhando um pouquinho para baixo. É para ficar olhando para essa colinha aqui de vez em quando. Beleza? Bom, como eu gosto de intitular os capítulos dos livros, então eu vou chamar ele de Sociedade Disciplinar versus Sociedade de Desempenho. Por que Sociedade Disciplinar? Vocês se lembram, e eu vou falar muito disso do filme do Charlie Chaplin, mas voltando, vocês se lembram quando vocês estudavam que falava assim, que os médicos muitas vezes eram vistos como mecânicos do corpo humano, que o corpo humano era visto como uma máquina, que precisava estar toda hora trabalhando, precisava estar toda hora em desempenho para ir para as fábricas trabalharem? Pois é. Tem aquele ditado, né, que o mecânico tá pro carro como o médico tá pra gente, tá pros seres humanos. E aí que vem essa sociedade disciplinar, que no segundo livro ela é feita de hospitais, de presídios e entre outros lá que eu esqueci agora. Mas voltando. E nessa sociedade disciplinar, que ela é cheia de regras, de que tudo antes era regras, tinha deveres, você tinha regras, você não tinha direito, você tinha o dever. Tinha o dever de fazer, de fazer e tudo tal. Os homens eram considerados como máquinas e o sujeito era de obediência. Então você tinha que obedecer. Tem até aquele filme do Charlie Chaplin, né? Que você via no quesito do homem como máquina, homem como o dever de obedecer, de estar toda hora na fábrica. Que ele tava toda hora lá, mas ele ficava até naquela de ficar mexendo assim. Então o médico, quando você tinha um machucado naquela época, que você quebrava uma coisa, o médico só ia lá, levava, você ia pro médico e ele te mantia ali para que você continuasse nas condições de ir pro trabalho. Era mais ou menos assim que a sociedade funcionava naquela época. Então as empresas não se preocupavam com seu bem-estar físico, mais ou menos, né? Porque você precisava ter aquele desempenho, e muito menos psicológico, emocional e tal. Então você precisava estar toda hora na disciplina, produzindo. Era uma cadeia ali de sequência. Você não tinha criatividade, você tinha uma cadeia de sequências de produção. E quem não seguia aquela sociedade de disciplina era considerado ou como loucos ou como delinquentes, né? Você pode perceber que antigamente, numa sociedade antes do século XXI, como se eu estivesse me botando super velha aqui, né? Mas voltando, antigamente você olhava aqueles andarilhos, você pensava assim, não, esse cara é louco, pô. Pô, ficar andando assim, esse cara é louco, tá fazendo isso, não. Porque a sociedade era disciplinar, você tinha uma disciplina, você tinha que seguir, você tinha que... Era tipo, era crescer, namorar, casar, trabalhar e multiplicar, entendeu? Era essa sequência. E você tinha essa disciplina de fazer essa sequência. Se você não seguisse, você era louco, entendeu? Você era considerado, tipo, louco da cabeça. Ou então era delinquente, porque você... Tem até aqueles negócios de que... Até hoje tem muito medo, né? As pessoas têm medo, mas hoje em dia é menos. De ver aqueles hippies na rua, porque hoje em dia os hippies já são mais reconhecidos, né? Mas antigamente tinham muito medo. De ver os hippies na rua já não chegava perto. De ver aqueles bêbados, aqueles mendigos já não chegava perto. Hoje em dia as pessoas já têm uma estabilização, já não tem tanto preconceito. Mas por conta da sociedade disciplinar, eram vistos como loucos ou delinquentes. Aí já vem o contraste da sociedade de desempenho, que é do século XXI. E nessa sociedade de desempenho, é uma sociedade do prazer, né? Onde as pessoas, eu acho até engraçado, que diz que se você não está sentindo prazer no seu trabalho, tem alguma coisa errada, mude de trabalho.
Sendo que na sociedade disciplinar não era importante ter prazer, era importante ter o dinheiro, importante ter o trabalho. E hoje em dia não, as pessoas querem buscar prazer em tudo na vida. E a gente sabe que não é bem assim. Tem coisas que não dão prazer e você é obrigado a fazer mesmo assim. Por exemplo, comer salada não é uma coisa que eu goste, mas é uma coisa que eu sou obrigado a fazer porque eu quero emagrecer, né? Então, fazer exercício físico, não gosto. Tem gente que gosta, eu não gosto. Mas assim, então essa sociedade do prazer, que quer buscar prazer até no trabalho, quer buscar prazer em tudo. Não que seja algo errado, mas que não deve, igual eu sempre falo, né? Qual é a diferença do normal para o patológico? Qual é a diferença do normal para a doença? É o excesso. Então, se você ficar buscando prazer excessivamente, isso se torna uma doença. E até mesmo no trabalho, isso vai te levar a ter algum problema, né? Tanto no trabalho quanto consigo mesmo. E aí vem a negatividade impede o crescimento. Nessa sociedade do desempenho, você ser negativo te impede a crescer, né? Você tem alguma coisa assim, alguma negatividade te impede a crescer. Tanto é que ele vem falar no livro que a positividade é o poder. Então, hoje em dia, na sociedade de desempenho, tudo você pode. Todo mundo pode atingir os mesmos objetivos, você pode fazer tudo o que você quiser. E na sociedade do disciplinar, a negatividade era o dever. Então, você tinha o dever de fazer. E aí, voltando à frase que eu falei anteriormente, que na sociedade de desempenho, a negatividade impede o crescimento. Tipo, o dever impede você crescer. Porque aí vem o negócio do prazer, né? Se você tem o dever, logo você não tem o prazer, entre aspas, né? Porque dizem que se você é obrigado a fazer uma coisa, você já não gosta. O que não é muito, né? A verdade, por exemplo, você não pode se adaptar a ter só comportamentos que você gosta. Porque esses comportamentos podem não ser saudáveis para você. Por exemplo, você gosta de comer só doce, você não pode se adaptar a comer só doce. Você gosta de beber, você não pode se adaptar só a beber. Então aí vem essa sociedade do desempenho te dizer que a vida é só positividade, você pode tudo e que a vida é só prazer, e aí você se lasca, né? Bom, e aí nesse sujeito de desempenho, é um sujeito de produção, de desempenho, de iniciativa, de motivação. Então, a todo tempo, as pessoas estão querendo te dizer que você tem que ter iniciativa, motivação, e ir atrás, e que você pode. Só que, como eu já disse até no meu Instagram, tem gente que... A depressão, gente, é um caso muito sério. E tem gente que, quando tá com depressão, não tem energia nem sequer pra levantar da cama, pra tomar um banho, pra lavar uma louça. Aí achei engraçado que esses dias eu tava e vi nos comentários, não foi nos meus, mas foi em um psiquiatra aí famoso, eu até esqueci o nome dele, que a pessoa falou assim, eu acho muito bom trabalhos braçais, tipo lavar a louça. Aí eu virei embaixo e falei assim, olha, mas tem pessoas depressivas que não conseguem nem lavar a louça, né? E aí tem que começar com trabalhos pequenos e estimulando ela, mas sem que ela se culpe. Porque uma coisa interessante nessa sociedade do desempenho é que se você não segue, se você não tem essa iniciativa, essa motivação, você ou é um depressivo ou é um fracassado, né? Que aí vem essa cobrança, né? Que você tem que produzir, tem que fazer mais e mais. E se você não faz, você se sente incapaz, você se sente inútil, você se sente um fracassado, você se culpa. E aí gera a depressão, se isso vir em intensidades muito maiores, não é mesmo? E aí que vem o contraste dessas duas sociedades, a disciplinar e a do desempenho. Porque a disciplinar, se você não segue, você é ou um louco ou um delinquente, né? Como eu falei, do andarilho. E se na sociedade de desempenho, se você não segue, ou você é um depressivo ou você é um fracassado. Lembrando disso, desse depressivo fracassado na sociedade de desempenho, teve uma vez, sem querer puxar pra política, porque eu lembrei do vídeo mesmo. Teve uma vez que eu vi um vídeo falando da Venezuela, e aí um cara entrevistou um mendigo lá da Venezuela. E aí falando assim, você é formado em quê? E o cara falou que era tipo mestrado e tal, que era CEO de uma empresa, blá blá blá.
E aí, claro que a Venezuela tem o seu histórico, né, de problemas financeiros, mas tirando isso, se você pegar para essa sociedade de desempenho, você considera o cara o quê? Um fracassado. O cara fracassou na vida, né? Virou um mendigo, fracassou na vida. E se fosse naquela sociedade disciplinar, o cara é louco. O cara era louco, velho. Entendeu? Você vê a diferença. Ou então era um delinquente. Você vê a diferença, né? Hoje em dia ele é considerado um fracassado. E hoje em dia você vê esses bêbados na rua, você vê o próprio exemplo dos andarilhos, ou você considera eles que fracassou em algum momento da sua vida. E aí muitas vezes você vai perguntar para eles, principalmente para os andarilhos ou para os hippies, eles vão falar assim, não, eu só me cansei dessa sociedade. E aí eu quero te mostrar, meu convite é te mostrar que você não precisa do 880, você não precisa desistir, virar um hippie ou um andarilho, e também você não precisa surtar tentando ser produtivo, né? Você pode sim ser produtivo e ainda ter a sua sanidade mental, sua sanidade física, ter seus relacionamentos, porque uma coisa que o livro vem dizer também é que nessa sociedade do desempenho, nesse século XXI, tem muita carência de vínculos. E essa carência de vínculos não é somente por causa da rede social, que é uma coisa que a rede social tem esse dual, né? Essa dupla face, essa faca de dois gumes, que a pessoa, tanto ao mesmo tempo, a rede social, a internet, ela aproxima a gente. Por exemplo, eu posso falar com alguém que está no Rio Grande do Sul, eu estando aqui no Pará, eu posso falar com alguém que está no Rio Grande do Sul, eu posso falar com alguém que está nos Estados Unidos, eu posso conhecer o mundo todo, né? Com a palma da minha mão, teoricamente. Tanto ela distancia as redes sociais, que é a questão de que quando você está na tela, a tela, já tem até estudos que falam isso, né? Que a tela, ela faz com que os seres humanos sejam mais agressivos, ela não é que inibe, ela desinibe no caso, né? Desinibe. Um sistema que faz com que a gente se sinta protegido e agride o outro. A gente acaba agredindo mais o outro. Porque sabe que a tela protege a gente. Porque ninguém tá vendo. Mas voltando. Essa carência de vínculos da sociedade de desempenho vem pelo fato de que as pessoas são super produtivas, então muitas vezes elas não têm tempo nem de se relacionar com a sua própria família. Vem aqueles pais que tem que se produzir, que tem que ter iniciativa e passam 24 horas no trabalho, vem seu filho só à noite, na hora de dormir, e muitas vezes o filho já está dormindo e só beija aquele beijinho na testa e não tem aquela convivência familiar. Então os filhos nascem, crescem sem uma representação de o que é família. E aí reproduz isso, né? O que não sara se repete, né? E esse círculo, né? Esse círculo vicioso, esse ciclo vai se repetindo de pessoas que não cultivam um vínculo porque tem que estar toda hora produzindo. Não saem mais com a família, ou quando saem ficam preocupados porque tá deixando o trabalho tal, coisa tal para fazer, coisa tal para ler, e não curtem o momento. Não saem mais com amigos, não saem com namorados, não tem relacionamentos, sabe aqueles workaholic que fala, né? Um dia eu vou fazer um post sobre isso. E aí o livro vem falar uma frase interessante, que o depressivo está esgotado de ter de ser ele mesmo. Só que eu venho contestar essa frase do livro, né? Porque será que o depressivo está realmente cansado de ter que ser ele mesmo, ou ele não sabe nem quem ele é? Porque ele está cansado dessa cobrança da sociedade de produzir, de fazer mais e mais, e ele não sabe nem quem ele é de verdade. Porque assim, como é que eu vou parar um tempo para me conhecer se eu não tenho esse tempo, se eu tenho que estar toda hora fazendo as coisas? Então, será que ele realmente está cansado de ser ele mesmo, ou ele não sabe quem ele é? Ou ele simplesmente tem que seguir o que a sociedade diz, que é fazer mais, ou ele tem que seguir os que os pais disseram, que é seja o melhor, seja perfeito, faça o certo, ou simplesmente a questão do
tem pais que querem que os filhos façam a faculdade, né? Que desejam, tipo, faça medicina, faça direito, seja tal coisa porque eu quero. E os filhos não sabem nem quem são. Então, será que o depressivo realmente está cansado de ser ele mesmo? Ou ele não sabe nem quem ele é? Eis a pergunta que eu deixo pro livro e deixo para vocês também. E aí, nesse livro, ele vem falando que na sociedade de desempenho, o homem é o animal que explora a si mesmo, né? Que não é mais a fábrica, não é mais, como no Charlie Chaplin, né? Não é mais a fábrica que explora o homem, que tem que bater o ponto e ir lá trabalhar naquela linha, né, de montagem. Não, o homem mesmo se explora, que vira e fala assim, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem e tenho que fazer mais e mais. Mas presta atenção nessa guerra que a gente tem contra nós mesmos. Se eu estou num jogo e eu estou competindo contra mim mesmo, se eu ganhar ou perder, eu vou estar perdendo. Já pararam para pensar nisso? Vamos tentar palpar mais essa analogia. Se eu tô num jogo, tem eu e eu. Se eu ganhar desse daqui, eu vou estar perdendo. Então, assim, se eu for melhor do que eu mesmo, se eu fizer mais do que eu mesmo, eu vou estar perdendo. Vou estar perdendo alguma coisa. Não necessariamente, porque é trágico. Não, eu vou estar perdendo alguma coisa. Vou estar perdendo a minha saúde, vou estar perdendo algum vínculo, vou estar perdendo alguma coisa. Eu não digo que não seja bom se superar. É ótimo, é excelente. Você, vitória. Mas tem que ter consciência, tem que ter uns passos a passos. Não adianta eu virar e falar assim, eu vou ser melhor do que eu ontem e falar assim, 100%, tipo, duplicar a minha meta. Não, calma, não é duplicar a sua meta. É estabelecer metas e de pouco em pouco. Não é simplesmente duplicar a meta. Ninguém duplica nada. Por exemplo, na academia, você não chega já pegando 50 quilos, cara. Você chega pegando 5 ou 2, vai saber. Você chega pegando 5, depois 10 e vai assim prosseguindo. Não é simplesmente, vou duplicar minha meta e fazer. E aí você surta se você não faz. E aí que vem a questão que o livro falou, as altas agressões. Se você não faz, você se acha inútil, incapaz, se culpa. Vem tudo isso. Tudo, né? Autoculpa, mas não vem o autoconhecimento, né? Porque eu acho que a partir do autoconhecimento, se você se autoconhece, você conhece seus limites e seus potenciais. E aí, trabalhando os seus limites, você consegue superar muito mais. Entendeu? Conhecendo seus limites, você consegue se superar muito mais. E aí eu te convido para se autoconhecer. E aí uma coisa que o livro traz muito interessante é que o homem está em guerra consigo mesmo. A humanidade, né? Ele traz a humanidade, está em guerra consigo mesmo. O que é um fator, né? É um fato. Nós estamos em guerra com nós mesmos, mas não uma guerra unida. Não é uma guerra unida, é uma guerra individual. Onde cada um está na sua bolha, cada um está na sua casa, única e individual, única e exclusiva, lutando contra si mesmo. Para ser melhor, para ser mais produtivo. Sabe uma coisa interessante que o livro traz, mas que ele não fala, mas que eu estava pensando, que essa iniciativa e essa motivação. Que na sociedade disciplinar você simplesmente tinha que seguir regras, né? Tinha que seguir montagens, linha de montagens, regras e tudo tal, e horários, e bater ponto e pá. E na sociedade de desempenho não, você tem que ter iniciativa e motivação. Só que as escolas não ensinam isso, né? E quando você chega no mercado de trabalho, você já tem que ser baita iniciativo e baita motivado. Só que quando você tá na escola, eles só te mostram aquele livro lá e fala, segue ele, e não contesta. Não contesta, só segue e vai. Por exemplo, eu tava na faculdade e um amigo meu, ele fica puto com isso. Ele falando assim que teve uma professora que a gente tava lendo um livro, né? E aí ele falou assim, eu não concordo com essa visão do livro. E porque ele fez filosofia antes, uns tempos de filosofia antes, e ele falando, eu não concordo com a visão do livro, e blá blá blá. Aí a professora falou assim, você já escreveu um livro? E ele, não. Então pronto, só aceita. Você entendeu? Até na faculdade a gente é
tapado para poder só seguir aquilo, só seguir aquela regra, só seguir aquela visão, só fazer aquilo ali que tá no livro, que tá no manuscrito, que vai passar no Enem, entendeu? E aí, quando chega no mercado de trabalho, não, você tem que ser super inovador, você tem que ser super motivacional, meu pai. Cara, quando é que ensinam isso pra gente? Fala isso aí. Primeiro nos ensinam o chão de fábrica, nos mostram como ser peões numa fábrica, né, na escola, e depois querem que a gente seja super produtivo, e falam que todo mundo é igual depois, né? Falam que todo mundo tem os mesmos objetivos. Ah, vai ser besta. E aí eu vou trazer a página 29, que eu falei no Instagram, né? Falei no Instagram, foi no domingo que eu falei no Instagram. E eu vou postar esse vídeo na sexta. Então deu um tempo bem legal para vocês pensarem. Olha o que a frase diz. A lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só se torna possível numa sociedade que crê que nada é impossível. Eu vou botar ela aqui para vocês lerem. O que vocês entenderam dessa frase? Eu vou ler o que minha amiga entendeu, uma colega minha, mas eu vou falar pra vocês o que eu entendi. Eu entendi que, olha, a lamúria do indivíduo depressivo, a reclamação do indivíduo depressivo, as pessoas depressivas geralmente reclamam de que elas não vão conseguir, de que nada é possível, de que tá tudo ruim, sabe? De que elas são um fracasso, blá blá blá. Só, gente, eu não... Tá, vocês entenderam. De que nada, né? De que nada vai dar certo. Então, essa lamúria de que eles falam de que nada pra eles é possível, de que nada pra eles vai dar certo, só se torna factível, só se torna verdadeiro, só se torna possível em uma sociedade que é totalmente positiva. Em uma sociedade que acredita que tudo é possível. Numa sociedade que fala pra você que você pode tudo. Então, se você pode tudo, logo o que ele disse é verdade. Se numa sociedade diz que tudo é possível, logo, se eu digo que a minha testa é quadrada, se eu digo... Tem até um vídeo que eu postei lá no Instagram que falou assim, que as pessoas estão dizendo que são cachorros e vão brigar por isso no meio da rua. Eu postei um Reels nos stories, né? Então é isso, se você diz que você é uma planta, ninguém pode negar, porque a sociedade diz que tudo é possível. É igual o depressivo, se o depressivo diz pra ele nada é possível, então você não pode falar que ele tá errado. A sociedade diz pra mim que tudo é possível, então por que você tá me dizendo que eu tô errado? Ué, o povo diz que tudo aqui é possível, tudo eu posso fazer, então se eu tô dizendo que eu não posso, então eu não posso. É isso que a frase vem dizendo. Vocês entenderam? Eu vou ler aqui a frase que a minha amiga disse, que talvez vocês entendam melhor. Vou botar meu óculos, que eu sou uma velha de 80 anos. A pessoa deprimida, por estar envolvida, né, pela crença de que nada é impossível e não consegue realizar nada, logo se vê não pertencente, inútil por não conseguir fazer nada e cansada de tentar qualquer coisa, deprime ainda mais, ficando assim sem perspectiva alguma dentro de uma sociedade onde tudo é possível. Mas ela só consegue o nada. Vocês entenderam? Então é isso. Essa sociedade que desconstruiu o certo e o errado, desconstruiu o que é possível, o que é impossível, diz que todo mundo é igual, diz que tudo é possível, acaba adoecendo a gente, né? O positivo demais, tudo que é muito, acaba adoecendo, até mesmo o positivo. E aí eu quero convidar vocês não a tentar ser menos positivo, porque o indivíduo depressivo já é bem pessimista, né? Mas a enxergar que você não precisa também ser super produtivo o tempo todo, que você pode ter um tempo para si, e ao tirar um tempo para você mesmo, e ao tirar um tempo para os seus familiares, e ao tirar um tempo para os seus amigos, você está fazendo um bem para você, está gerando mais energia em você,
mais ânimo em você e que logo isso vai se converter em mais produtividade. E mais ânimo, e mais iniciativa e mais motivação. Então eu quero te mostrar que tem como sim ser produtivo sem surtar, sem negar quem é você, sem negar sua família, sem negar seus amigos, sem negar sua saúde. Eu quero te convidar a vir comigo. Vamos? Vai rezar. Mas vamos embora. Aqui atrás vem gente.